pela sua Unirádio Momento Espírita. A vida na sua dimensão maior. Na jornada evolutiva, nem todo sofrimento decorre de erros cometidos. Pesquisa científica mostra como funciona o cérebro dos médiuns. Desde quando o espírito protetor ou o anjo da guarda nos acompanha. A escolha do bom caminho depende do amadurecimento espiritual de cada um. A caridade começa em nossas mais simples atitudes do dia a dia. Filme de Logo Mais, na Patrulha, revela a importância da prece na vida humana. Ouvinte, muito bom dia. São 11 horas e 30 minutos em Garça. Caro ouvinte, se o programa é bom para você, não se esqueça de recomendá-lo às pessoas que você ama. Passe o site da Unirádio a parentes e amigos distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. www.uniradio.com.br, repetindo, www.uniradio.com.br. E atenção, você ainda pode ouvir Momento Espírita pelo Facebook, buscando Caminho de Damasco, Garça. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que ache interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou pelo WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação, ou pode ainda usar a internet e nos mandar o seu recado em qualquer horário. Anote então o nosso e-mail, momentodamasco@gmail.com. Repetindo o nosso e-mail, momentodamasco@gmail.com. E o nosso WhatsApp é o 997-512397, da Vivo. Você também pode escrever ou trazer pessoalmente o seu recado. Atenção para o livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. O Anjo da Guarda é um romance de Ricardo Orestes Forni. A vida de um casal de muita fé que assumiu o compromisso de receber uma filha com síndrome de Down. O Anjo da Guarda é uma publicação da editora M e já foi distribuída pelo Clube do Livro Espírita de Garça. E ganhou o livro no domingo passado a ouvinte Elisete de Moraes Leão, do Conjunto Frei Aurélio. Ligue para o telefone fixo 3471-0700, aqui da Unirádio, ou para os seguintes celulares: 997-512397, da Vivo, ou o da TIM, que é o 981-792405, até o meio-dia, e concorra a um exemplar do livro O Anjo da Guarda. Você pode se utilizar também do WhatsApp para se comunicar conosco agora ou em qualquer momento. Use, neste caso, o número da Vivo, 997-512397. Participe do programa. Mande seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Esta é a edição número 2207 de Momento Espírita, 45 anos no ar. Gustavo Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação é de Juliana e Cláudio. Participações de Luiz Eduardo e Sônia. Secretaria de Luiz Eduardo e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte de Momento Espírita, muito bom dia. Um artigo sobre mediunidade, publicado na revista científica especializada Plus One, traz as conclusões a que chegaram os pesquisadores Andrew Newberg, da Universidade Thomas Jefferson, dos Estados Unidos, e Júlio Pérez, da Universidade de São Paulo. Durante o experimento, enquanto 10 médiuns brasileiros permaneciam psicografando,
seus cérebros eram monitorados e mapeados por meio de tomografias computadorizadas, revelando, para a surpresa dos pesquisadores, redução no fluxo sanguíneo no hipocampo esquerdo, giro temporal superior direito e regiões do lobo frontal. O que significa isso? Essas regiões cerebrais, na verdade, estão associadas ao uso do raciocínio, ao planejamento, à geração da linguagem, ao movimento e à solução de problemas. Elas revelam elevado nível de atividade quando a pessoa está realizando uma atividade intelectual complexa, como escrever cartas. No entanto, no presente estudo aconteceu justamente o contrário. Durante o transe mediúnico, em que os médiuns psicografavam, seus cérebros indicaram falta de foco, de atenção e de autoconsciência. Segundo Andrew Neuberg, o registro foi muito importante para que as pesquisas nessa área, ligadas aos fenômenos espirituais e particularmente ao fenômeno mediúnico, possam prosseguir, despertando mais o interesse acadêmico. Segundo ele, ainda se sabe muito pouco a respeito, principalmente por falta de estudos mais aprofundados nessa área. O surto de progresso tecnológico dos últimos anos, dotando a neurociência de instrumentos cada vez mais eficazes para detecção e registros e até imagem da atividade cerebral, tem sido fator de grande importância para que se ampliem as frentes de estudo, relacionando o funcionamento do cérebro com a mediunidade. Os espíritos disseram expressamente a Kardec, há cerca de 160 anos atrás, que a mediunidade tem base orgânica. No Livro dos Médiuns, capítulo 6, quando Kardec pergunta sobre o médium vidente, por exemplo, eles responderam com a linguagem da época. Essa faculdade depende do organismo. Prende-se à facilidade maior ou menor que tem o fluido do vidente de se comunicar com o fluido do espírito. Assim, não basta o espírito querer se mostrar. É preciso ainda que ele encontre na pessoa com quem se quer comunicar a aptidão necessária. Nesse particular, portanto, os estudos de Neuberg e Pérez não trazem novidades para o espiritismo. Apenas que devido ao grande progresso na área da biologia e da medicina, que veio acontecendo depois de Kardec, notadamente nos últimos anos, está sendo possível ao cientista de hoje ir mais fundo nessa questão, embora as obras de André Luiz tenham adiantado algumas preciosas informações. O problema hoje é estender para o campo científico o interesse pelas pesquisas que busquem maiores conhecimentos a respeito da interface corpo-espírito. E é isso que alguns pesquisadores da mediunidade vêm fazendo, prosseguindo nos estudos de Allan Kardec. Prosseguindo nos estudos que Allan Kardec esperava que realmente acontecessem. Contudo, sabemos que a maior dificuldade da ciência humana ainda é abrir-se para uma visão mais ampla de possibilidades no amplo campo da fenomenologia da natureza, pois em matéria de pesquisa ainda estamos presos a interesses materiais, notadamente aqueles que se voltam às vantagens exclusivamente econômicas. Com certeza, para que avancemos um pouco mais na conquista de mais conhecimentos da vida além da vida, precisamos de mais maturidade espiritual, não só nos homens de ciência, mas na humanidade em geral. A verdade é que os poucos que se interessam em desvendar esse flanco quase desconhecido da existência humana, como Andrew Neuberg e Júlio Pérez, ainda se encontram entre os pioneiros nessa área de trabalho. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte.
Prezado ouvinte, prezada ouvinte de Momento Espírita, contamos com suas perguntas, seus comentários, suas críticas ou sugestões. Sua participação é de grande proveito. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então à primeira participação de hoje. E ela vem de nossa habitual ouvinte, Maria de Lourdes Meireles, do Jardim dos Eucaliptos. Gostaria de saber se o espírito protetor já está com a gente desde o nascimento. Lourdes, o tema anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos está desenvolvido no Livro dos Espíritos, questões de 489 a 521. A pergunta que você faz refere-se à questão 492, que diz o seguinte: o espírito protetor liga-se ao indivíduo depois do seu nascimento? É a pergunta. E a resposta é a seguinte: depois de seu nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espírita, e mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Cremos com isso ter respondido a sua dúvida, mas, diante da importância da pergunta, gostaríamos de dizer que o chamado espírito protetor, também conhecido como anjo da guarda ou espírito guia, é um espírito de ordem mais elevada do que a do protegido, que assume o compromisso de acompanhá-lo e guiá-lo dentro do plano de vida de cada encarnação. A questão 491 afirma que a sua missão é a de um pai sobre o filho para guiá-lo no caminho do bem. André Luiz, através de suas obras, nos dá uma ideia mais concreta de seu papel, mostrando que se trata de um espírito mais esclarecido, mais elevado moralmente, que assume um compromisso com aquele que vai reencarnar, a fim de facilitar-lhe o caminho, mantendo-o mais ou menos informado de como desenvolver sua jornada. Encarnado, o espírito não tem consciência dessa proteção, mas pode dela desfrutar através de intuições que recebe naturalmente durante o estado de vigília e, mais frequentemente, durante o sono. A ação do protetor, no entanto, não é a de quem vai proteger o encarnado de todos os perigos, livrando-o de todos os males. Não, ele é mais um pai ou um professor que tenta ajudá-lo a tomar as decisões mais adequadas às suas necessidades. Isso quer dizer que, dependendo da resistência do encarnado, ele nem sempre consegue esse objetivo. E, por vezes, quando o protegido se desvia muito do caminho, o protetor pode se afastar, não porque ele quer assim, mas porque se sente destituído de suas funções. Uma outra ideia errônea a respeito do protetor é que ele estaria presente na vida do protegido 24 horas por dia. Não, não é assim. Ele, na verdade, é mais um orientador ou um conselheiro do que um protetor no sentido estrito da palavra. Ele sugere caminhos, mas não determina e nem obriga seu protegido a segui-lo, pois o protetor, sendo um espírito mais elevado, ele respeita o livre-arbítrio do protegido e até o seu direito de errar. Muitas vezes é preciso errar, sofrer as desagradáveis consequências do erro para aprender e decidir por um caminho melhor. A ação do protetor se parece muito com a ação dos pais em relação aos seus filhos. Quando o filho é ainda criança e indefesa, a proteção é maior e quase total, mas à medida que ele cresce e se desenvolve, que adquire inteligência e autonomia, os pais vão se afastando, sem deixar de acompanhá-lo a vida toda. Logo, o protetor não tem necessidade de estar constantemente com seu protegido, considerando ainda que ele pode ajudá-lo à distância. O protetor pode livrar o protegido de um acidente, por exemplo? É uma pergunta que sempre aparece no programa. Isso por vezes pode acontecer,
mas depende muito da especificidade de cada caso e de cada situação. No entanto, como sua ação é muito sutil e invisível, quase sempre o protegido nem percebe que se livrou do perigo com a ajuda espiritual, pois a ação do protetor, quase sempre, é pela intuição que dá ao protegido para fazer ou não fazer tal coisa, para passar ou não passar por determinado lugar. Se o acidente foi produto de negligência, falta de habilidade ou imprudência por parte do protegido, por exemplo, muitas vezes ele se torna inevitável por falta de condições de alertar o protegido ou mesmo porque o protegido precisa sentir os efeitos de suas fraquezas morais ou de sua falta de habilidade para viver melhor, a fim de que isso resulte em uma lição de vida. O segredo está em estarmos ligados ao protetor por sintonia de pensamento, e isso se dá através da prece, mas principalmente por meio de nossa boa conduta diária. E atenção, ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 3471-0700 ou pelos seguintes celulares: o da Vivo, que é o 997-51-2397, ou da TIM, que é o 981-792405. Lembre-se, pelo telefone da Vivo, 997-51-2397, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe! A nossa ouvinte Dirce propôs a seguinte questão: por que costumam dizer que quem não vem ao Espiritismo pelo amor, vem pela dor? Quer dizer que seremos obrigados a ser espíritas? Prezada ouvinte, se há uma doutrina espiritualista que não impõe nada a ninguém, e mais que isso, uma doutrina que defende o direito de cada um escolher sua própria religião e seguir seu próprio caminho, e que não quer que ninguém venha a ela a não ser por livre consentimento, essa doutrina é o Espiritismo. Portanto, disse, fica descartada essa possibilidade de alguém ser obrigado a ser espírita. Isso simplesmente não existe. O Espiritismo não vai nem mesmo insistir para que alguém se torne espírita, pois não se trata de uma religião salvacionista. O Espiritismo não se considera dono da verdade ou o único e exclusivo caminho para Deus. A doutrina não se atribui a si mesma qualquer poder de salvar quem quer que seja, pois sabe que o destino de cada um não depende de cor religiosa ou de qualquer outra condição social, mas da conduta de cada um diante do próximo, diante de Deus e de si mesmo, conforme os ensinos de Jesus, que estão muito claros nos Evangelhos. E mais ainda, e isto é importante dizer, se alguém que se diz espírita quiser impor o espiritismo a outra pessoa, não é em nome do espiritismo que está cometendo esse grave erro. Ninguém, absolutamente ninguém, está autorizado a falar de forma autoritária ou impositiva em nome da doutrina espírita. A chave dessa questão, caro ouvinte, está nas obras de Allan Kardec, especialmente no Livro dos Espíritos, capítulo Lei de Liberdade. Infelizmente, muita gente não gosta de ler e, por isso mesmo, alimenta e divulga uma visão distorcida da doutrina. Vir por amor ou pela dor é uma expressão que se usa até mesmo no meio espírita, quando se quer referir a duas situações. Vir por amor, quando a pessoa mesma faz uma opção pelo bem, seja abraçando determinada religião, seja se comprometendo com alguma ação em benefício do próximo. A outra expressão, vir pela dor, é quando a pessoa é compelida a assumir um compromisso do qual ela sempre se esquivou e continua se esquivando. Neste caso, ela o faz não por escolha, mas por premente necessidade. No meio espírita, dir-se, quando uma pessoa procura o centro para dirimir suas dúvidas sobre o significado da vida, e daí em diante ela permanece nessa busca constante, lendo, assistindo palestras, estudando e praticando o bem, dizemos que essa pessoa veio por amor. Contudo,
Se depois de ela relutar por muito tempo, só permanece no espiritismo enquanto está passando por um grave problema, então dizemos que ela veio pela dor e não pelo amor. Na curta missão de Jesus de apenas 3 anos, para que as pessoas se interessassem pelos seus ensinamentos, muitas vezes ele as atraía oferecendo alívio e possibilidades de cura para alívio de seus males. Poucas vieram por livre e espontânea vontade, ou porque se interessaram pela sublimidade de sua doutrina. A maioria ainda não estava pronta para compreender a sua mensagem. No entanto, mesmo entre aquelas pessoas, algumas vezes curadas ou aliviadas de seus sofrimentos, algumas permaneciam com ele como seus discípulos e outras, tão logo se viam libertadas de seus problemas, esqueciam Jesus. No Evangelho, encontramos o caso dos 10 leprosos, que foram curados após a intervenção de Jesus. Mas logo que se viram beneficiados, afastaram-se, permanecendo apenas um deles, que veio agradecer e seguir o novo caminho. Vir por amor é uma opção dos poucos mais amadurecidos, que querem compreender as leis da vida e se tornarem grandes diante de si mesmos. A pergunta que vamos responder agora veio de nosso ouvinte de Marília, Bruno Cipolla, e diz o seguinte: se nossos sofrimentos e desafios são heranças de coisas que fizemos em vida passada, isso quer dizer que em nossa primeira encarnação teríamos sido felizes e sem nenhum problema? Na edição de domingo passado, Bruno, uma ouvinte de Fortaleza nos fez uma pergunta parecida com a sua, sobre a primeira encarnação. Como é um assunto complexo, antes de responder diretamente sua pergunta, vamos fazer uma breve explicação para você e para os demais ouvintes. A doutrina espírita, seguindo os passos da ciência, admite que nós, seres humanos, viemos de espécies animais inferiores. Tanto assim que no Livro dos Espíritos, lemos que no longo caminho da evolução houve uma extensa fase pré-humana que antecedeu o surgimento do homem sobre a Terra. Os espíritos são criados simples e ignorantes, diz a doutrina. O que quer dizer isso? Simplesmente quer dizer que não é bom nem mal. Ignorante quer dizer sem qualquer conhecimento, sem consciência do que faz. Os animais, Bruno, até hoje, encontram-se nesse estado de ignorância e simplicidade. Eles são simples porque neles não existe maldade, mas também não existe bondade, até porque eles não têm noção do que fazem. É tudo por instinto, e não por decisão ou vontade própria. Assim éramos nós, nas formas mais primitivas de vida. Não sabemos se essa condição de simplicidade e ignorância pode ser chamada de felicidade. A partir do momento em que o espírito adquiriu consciência de si mesmo como pessoa, ele passou a exercitar a sua vontade, a tomar decisões, mas também passou a sentir as consequências de seus erros. No entanto, tudo isso veio acontecendo de maneira gradativa, paulatina. O homem primitivo era muito limitado em sua inteligência e na consciência que tinha sobre a vida. Estava na infância da humanidade. Não podemos compará-lo ao homem atual, assim como não dá para você comparar a criança com o adulto. Foi a luta pela sobrevivência ao lado dos animais que estimulou o desenvolvimento da inteligência humana, e depois, numa fase seguinte, quando o homem passou a viver em pequenos grupos ou tribos, é que surgiram as primeiras noções de como viver uns com os outros. É por isso que até hoje a inteligência está à frente da moral, pois as noções de respeito só vieram com o tempo, por necessidade de vida em comum. No passado remoto, o homem vivia próximo da vida animal, usando mais a força física e disputando com eles alimento e abrigo. Desse modo, Bruno, o homem primitivo tinha muito mais problemas do que nós. A maioria das crianças morria cedo. Não havia medicina, poucos conseguiam sobreviver, pois as epidemias se propagavam facilmente.
As pessoas tinham uma vida muito curta, devido às condições desfavoráveis em que viviam. Sem higiene e cuidados com a saúde, sujeitas a doenças de toda a espécie, isso quando não eram vítimas de lutas entre grupos e também de feras e de acidentes a que se expunham facilmente num ambiente inóspito, ameaçador e perigoso. Nessa fase distante da espécie humana, o espírito era primitivo. A Terra era um mundo primitivo. O espírito estava na primeira fase de seu desenvolvimento intelectual e moral. É claro que a concepção de felicidade para o primitivo não é a mesma que a ideia de felicidade para nós. Ele estava iniciando uma longa jornada que levaria milhões de anos para atingir a fase em que estamos num mundo de provas e expiações, que certamente não é a da felicidade que buscamos, mas um importante passo nessa direção. E atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Nossos telefones à disposição são os seguintes: o telefone fixo 3471-0700 e os celulares da Vivo 997-512397 e o da TIM, que é o 981-792405. E temos ainda o WhatsApp que você pode também utilizar, que é o 997-512397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita. Cinema livre logo mais. Desde abril de 2007, portanto há 10 anos, a USE Intermunicipal de Garça vem desenvolvendo um projeto ligado ao cinema, com o objetivo de estimular o pensamento da comunidade a fatos e situações inusitadas, alvo de diversas interpretações, especialmente os casos que envolvem manifestações espirituais e reencarnação. Inicialmente, o projeto chamava-se Cinema e Espiritualidade, e depois passou a chamar-se Cinema Livre, e consiste em se levar alguma produção cinematográfica a um local neutro da cidade, onde o público em geral possa ter acesso. Até hoje já foram promovidas 25 sessões de cinema, a maioria em Garça e algumas em Gália, que se constituíram em oportunidade de ver os filmes com olhos mais atentos e questionadores. O filme que vamos ver às 15 horas no auditório da Patrulha, dentro do projeto Cinema Livre da USE Intermunicipal de Garça, baseia-se num fato que ocorreu numa cidade americana do estado de Wyoming, e que, na época, foi alvo de muitos comentários e atenção por parte da imprensa. A pacata cidade do condado de Lincoln, noroeste dos Estados Unidos, dedicada a atividades agropecuárias, vivia tranquilamente como sempre, quando certo dia do mês de abril de 1986 foi surpreendida por uma ação violenta contra sua única escola primária. Um de seus moradores, que já ocupara o cargo de prefeito local, tomado por um surto psicótico, resolveu tomar os alunos como reféns durante a aula, na tentativa de obter uma boa soma de dinheiro do governo como resgate. Horas de terror e expectativa se sucederam na pequena localidade, após ter sido instalada uma bomba na escola.
ameaçando levar tudo pelos ares, até que sucedeu o inesperado. Todas as crianças foram salvas. O caso ficou conhecido por O Milagre de Coqueville, principalmente quando, depois do acontecido, os alunos foram ouvidos pela polícia e contaram o que se passou na escola durante o tempo que durou o sequestro. Para surpresa e até espanto de todos, eles revelavam a intervenção direta da espiritualidade após se entregarem à oração e a forma como todos se salvaram. Adaptado ao cinema em 2015, O Milagre de Coqueville leva o espectador a vivenciar a delicada situação por que passaram a escola e a comunidade e, ao mesmo tempo, a considerar a relevante a intervenção de espíritos protetores a que chamaram de anjos. Do ponto de vista espírita, um fenômeno que merece cuidadoso estudo, além de contribuir para fortalecer a fé dos que creem na intervenção divina. Os casos como esse não são comuns, mas podem ocorrer, como já ocorreram em vários pontos do mundo, suscitando curiosidade e interpretações diversas. É para esse filme que chamamos a atenção, pois ele nos fornece os elementos para uma reflexão sobre a questão da vida depois da morte, destacando os efeitos da oração em nossa vida. Por isso mesmo foi escolhido como a próxima exibição do Cinema Livre, que você poderá ver logo mais às 15 horas no auditório da Patrulha Juvenil de Garza. A entrada é franca. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte, e você nos ajudará enviando os comentários, sugestões, críticas e sugestões. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí nosso endereço eletrônico, momentodamasco@gmail.com. Repetindo, momentodamasco@gmail.com. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. E chegou o Momento Meimei com o nosso companheiro Luiz Eduardo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte. A palavra caridade, na maioria das vezes, ainda é confundida com a simples esmola ou ato de dar alguma coisa de pequeno valor a alguém ou mesmo de socorrer materialmente a pessoa que se apresenta necessitada. Jesus falou sobre a esmola, muito frequente na sua época, já que o povo vivia na miséria e as condições de vida eram bem piores que as de hoje. A mendicância sempre esteve presente em todos os povos, em todos os lugares, desde a mais remota antiguidade. Mas Jesus deixou claro no seu discurso que o principal da esmola não é a esmola em si, mas a forma como ela é dada, ou seja, a atitude de quem se propõe a ajudar alguém. No Espiritismo, a caridade tem um sentido muito amplo, caro ouvinte. Ela não se refere apenas e tão somente ao auxílio imediato e material com que podemos aliviar a necessidade de alguém, mas sim a uma postura diante do próximo, a forma como nos apresentamos diante dele. Não importa se o próximo é uma pessoa faminta a quem devemos alimentar, se é um doente que precisa de nosso socorro imediato, se é um familiar a quem devemos respeito e compreensão, ou a qualquer um de nosso próximo que conta com a nossa presença ou com o nosso apoio. Segundo a definição dos Espíritos a Allan Kardec, a caridade a que Jesus se referiu começa com o simples ato de ajudar alguém, o que chamamos de beneficência. Mas ela é mais que isso. Ela continua com uma atitude de compreensão em relação aos erros do próximo, o que chamamos de indulgência. E o mais elevado nível da caridade é, sem dúvida, o sentimento profundo do perdão aos ofensores, o ponto máximo do amor que o Espírito pode atingir aqui na Terra. Prezado ouvinte, o Lar Meimei tem sua história voltada para a família. A partir do fornecimento de sopa e doação de cestas de alimentos a famílias que passam por situações críticas, o Lar vem procurando caminhos
para melhorar o seu atendimento. Por isso, está empenhado em acolher os que ali chegam, não só para que sejam materialmente beneficiados, mas para que espiritualmente se sintam participantes de uma família. Por isso, está se abrindo cada vez mais para atividades que propiciem boa convivência através de palestras, encontros e contatos com pessoas da comunidade. Temos também um serviço de atendimento médico e a presença de profissionais de boa vontade que podem trazer informações necessárias e oportunas, principalmente para as senhoras que frequentam a casa. Atualmente, o prédio do Lar Meimei, por força da necessidade, está passando por uma ampla reforma que está sendo realizada devagar, atendendo inclusive aos recursos de que a instituição pode dispor. Logo, quem passa pela Labieno da Costa Machado já pode perceber que a fachada do Meimei está mudando e que logo teremos uma nova casa toda remodelada e pronta para trabalharmos mais. Aqueles que quiserem colaborar com algum tipo de doação, inclusive alimentos não perecíveis, roupas e outros produtos usados e em bom estado, podem se dirigir ou mesmo telefonar para a instituição, pelo que antecipadamente agradecemos. O Lar Meimei fica na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, número 1285, bem em frente ao semáforo, mas as pessoas podem entrar pela Rua 7 de Setembro, esquina. O telefone de contato com o Enio ou com a Dolores durante o dia é o 3471-0604. O lar realiza toda sexta-feira, a partir das 13 horas, o Bazar da Pechincha, cuja entrada é na 7 de setembro, número 42. Você pode colaborar doando produtos usados ou fazendo compras no bazar, que está sob a responsabilidade da Paula. O Lar Meimei agradece seus colaboradores pelos gestos de carinho com que lhe tem atendido às solicitações. Um bom domingo a todos, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Atividades dos centros. O Centro Espírita Caminho de Damasco, na Rua Gabriela, número 178, tem passes todos os dias, às 18 horas, menos na quinta-feira. Para as crianças, os passes começam às 17h30. Nessa segunda-feira, palestra sobre o tema A Doutrina e os Romances Espíritas. Na próxima quinta-feira, continuam no Caminho de Damasco os estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E, na próxima quinta-feira, estaremos abordando o tema suicídio. E nesta terça-feira, às 19h30, o grupo de estudos dará prosseguimento à leitura do livro Missionários da Luz, de André Luiz, e do livro Estude e Viva, de André Luiz e Emmanuel. Na quarta-feira, o grupo de estudos de Espiritismo, a partir do livro Nosso Lar e de O Livro dos Espíritos. Na sexta-feira, temos a leitura em grupo. Estamos nos últimos capítulos do livro Sexo e Destino, de André Luiz, e brevemente vamos começar o estudo da obra Entre a Terra e o Céu, do mesmo autor espiritual. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei estão funcionando aos sábados, às 14 horas, no Lar Meimei, sob a responsabilidade da Silvia, da Vândria, da Cristiane e da Mariana. Pais ou responsáveis podem encaminhar seus filhos. E no mesmo horário, há o curso sistematizado de Espiritismo para adultos. Mais informações através deste programa ou no Centro Espírita Caminho de Damasco. O Lar Meimei continua com sua campanha de alimentos para reforçar e ampliar o atendimento das famílias que necessitam de cestas básicas. Quem estiver interessado em colaborar eventualmente ou mesmo integrar as equipes de arrecadação da campanha, favor entrar em contato com o Caminho de Damasco ou com o Lar Meimei pelo telefone 3471-0604 ou diretamente com o nosso programa. Empréstimo de livros. A Biblioteca Batuíra, do Centro Espírita Caminho de Damasco, funciona das 17 às 20 horas, segundas, quintas e sextas. Aos domingos, terças e quartas, das 17h30 às 19 horas. Você está convidado a utilizar gratuitamente os serviços da biblioteca, no empréstimo de livros e DVDs. E por falar em biblioteca, vamos ouvir agora mais uma mensagem da Sônia Marra. Bom dia.
Deus Aguarda, de Meimei, por Francisco Cândido Xavier, editora Grupo Espírita Emanuel, nos traz grandes lições para que possamos percorrer o caminho para a vida superior, aplicando sempre os ensinamentos de Jesus. Então, nunca se creias inútil. O caminho para a vida superior começa na prestação de serviço aos outros. E as leis de Deus não te conservaram onde te encontras se aí não tivessem necessidade de ti. Reflete e reconhecerás que todos os seres ao redor de teus passos algo espera que os mantenha e auxilie. Erguendo-te cada manhã, observa e perceberás que todos aqueles que se te associam ao grupo doméstico aguardam o teu sorriso ou a tua frase encorajadora, nos quais se nutram de equilíbrio para mais um dia de trabalho e de esperança. Nas tarefas em que vejas, os companheiros te rogam cooperação. Na rua, os transeuntes te pedem paciência em que se te expressem o entendimento e a bondade. E a lista das requisições prossegue aumentando. O irmão da experiência comunitária te reclama simpatia, os necessitados aguardam pelo socorro que se te faça possível. O animal te esmola proteção, a planta te requisita respeito, a fonte espera que faças a preservação e a defesa. O ambiente em que vives conta contigo na execução dos próprios deveres, a fim de que a paz felicite a vida de todos. E se estiveres de pensamento acordado ante os princípios do bem eterno, compreenderás em todas as situações e em todos os lugares que Deus necessita da tua colaboração e espera por ti. Para iniciarmos a semana com a certeza de que Deus nos aguarda, agradeço as bênçãos que me deste, sem que eu soubesse compreendê-las. Supliquei-te defesa e determinaste que forças contrárias ao meu reconforto me atingissem o espírito e o ambiente em que me encontro, obrigando-me a longo esforço para criar refúgio e apoio para quantos me confiaste ao amor. E apenas, depois de observá-los felizes, é que reconheci comigo a alegria de todos eles em forma de segurança. Obrigado, Senhor, porque não me doaste aquilo de que eu precisava segundo as minhas requisições, e sim, de acordo com as minhas necessidades. E agradeço ainda, porque me mostraste, sem palavra, a significação do ensino que transmitiste ao teu apostolado da humildade. É dando que se recebe. Até domingo próximo. Palestra e passe no CFEAC de Vilar Asceli. E como todas as segundas-feiras, o CFEAC de Vilar Asceli estará realizando amanhã, dia 28 de agosto, às 20 horas, mais uma palestra pública com o tema Serenidade Sempre, com o expositor de Bauru, Eduardo Oliveira. Após a palestra, a aplicação de passe. E atenção, daqui a pouco, às 15 horas, filme na Patrulha Juvenil de Garça. A USE Intermunicipal de Garça convida você e o público em geral para o filme que vai exibir logo mais, O Milagre de Coqueville, uma história comovente, singular e real, que vem demonstrar a importância da oração e do esforço dos espíritos protetores em nos socorrer na hora da necessidade. Contamos com sua presença para prestigiar mais esse evento gratuito, que acontecerá às 15 horas no auditório da Patrulha Juvenil de Garça, atrás da ETEC Monsenhor Antônio Magliano. Reuniões da Mocidade Espírita. Atenção, jovens! As reuniões da Mocidade Espírita acontecem aos sábados às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, 597. Os diretores da Mocidade estão convidando os jovens para conhecer suas atividades. E passamos agora ao sorteio do romance O Anjo da Guarda, de Ricardo Orestes Forni, que anunciamos no início desta edição. O livro sai para a ouvinte residente na Rua Antônio Ciríaco dos Santos, número 65, Terezinha Yamashiro. Parabéns, Terezinha Yamashiro. Venha buscar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira, no horário comercial.
Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue com a gente participando deste momento de paz e reflexão. Agradecemos a você que nos telefonou e a todos que nos acompanharam nesta edição. Tenham todos um bom dia e uma ótima semana. E para encerrar, a mensagem final com Chico Xavier. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre.